No próximo capítulo da novela Mania de Você, Viola resiste em deixar o bunker com Rudá. Enquanto isso, Du e Wagner percebem o clima entre Michelle e Daniel, que se torna cada vez mais evidente. A troca de olhares entre os dois é intensa, mas o constrangimento de Michelle faz com que ela hesite em se abrir para Daniel, que, por sua vez, fica abalado com a situação. Rudá, por sua vez, enfrenta Mavi com determinação, mas acaba rendido por seguranças que aparecem de forma inesperada. A cena é caótica, e todos ficam em silêncio ao ver a força bruta se impondo sobre a coragem de Rudá. Enquanto isso, Berta comenta com Cirlei que admira a coragem de Tomás, que tem se mostrado um pilar de apoio em tempos difíceis. No entanto, Berta flagra Cirlei e Isis em uma conversa que parece muito íntima, levantando suspeitas sobre a verdadeira natureza da relação entre as duas. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Lorena não permite que Gael faça um teste de DNA para assumir Luquinha, temendo que isso traga à tona segredos que preferiria manter enterrados. Du, percebendo o comportamento estranho de Robson, começa a estranhar seu interesse na saúde do neto, suspeitando que há algo mais por trás de suas preocupações. Por fim, Iberê revela que não pode ajudar a libertar Rudá, deixando todos em um estado de frustração e desespero. Mavi, que já estava em um estado de espírito explosivo, destrata Mércia, que reage com uma fúria inesperada. A tensão entre elas aumenta, refletindo as lutas internas de cada personagem e as complexidades de suas relações. A relação explosiva entre Mércia e Mavi atinge um ponto de tensão insustentável, transformando-se em uma verdadeira guerra aberta. O que antes era uma relação de submissão e abuso psicológico se transforma em um embate direto, no qual Mércia decide reagir e enfrentar o vilão que tanto a humilhou. Depois de anos sendo maltratada e subjugada pelo filho, a ex-governanta toma coragem e resolve dar o troco, ameaçando expor um segredo que pode destruir Mavi: o vídeo que o incrimina pelo assassinato de Molina. A trama ganha novos contornos quando Mavi, tomado pelo ódio, perde o controle e despeja uma série de ofensas cruéis contra Mércia. Ele, que sempre usou do medo e da manipulação para manter as pessoas ao seu redor sob controle, subestima a força e a determinação da mulher que ele acreditava ser frágil e submissa. Sentindo-se traída e profundamente magoada, Mércia decide que é hora de agir. Ela busca apoio em Iberê, que se torna um aliado crucial em seu plano de vingança. Juntos, eles começam a traçar estratégias para enfrentar Mavi e, ao mesmo tempo, resgatar Rudá, que será preso ao tentar salvar Viola do bunker, onde estava sendo mantida refém por Mavi. A busca por Rudá é uma das partes mais emocionantes da trama. Com a ajuda de Iberê, Mércia segue uma pista deixada pelo Caissara e, após muita tensão, consegue localizar o rapaz. A libertação de Rudá é um momento de alívio e esperança, mas também serve como combustível para a fúria de Mavi, que não aceita ser desafiado. Em retaliação, o vilão decide atacar Mércia onde dói mais. Ele tenta destruir uma caixa cheia de memórias de seu filho falecido, um objeto de profundo valor sentimental para ela. A cena é carregada de emoção, com Mércia chegando a tempo de impedir que Mavi destrua suas lembranças mais preciosas. Esse episódio marca o ponto de ruptura entre os dois e declara oficialmente o início de uma guerra aberta. Determinada a dar o troco, Mércia decide que não vai mais se esconder ou aceitar as humilhações de Mavi. Ela traça um plano ousado e conta com a ajuda de Luma para investigar o projeto mais recente de Mavi em Angra. Luma, que já vinha desconfiando das intenções do vilão, se junta a Mércia com entusiasmo, formando uma aliança improvável, mas poderosa. As duas começam a coletar informações e a montar um dossiê que possa ser usado contra Mavi. Com tudo pronto,
Mércia decide agir no momento mais crítico. Ela invade uma reunião crucial entre Mavi e seus investidores, um evento que poderia determinar o futuro da empresa. A cena da invasão é um dos pontos altos da novela. Mércia, munida de coragem e do vídeo que incrimina Mavi, ameaça expor o crime caso ele não ceda às suas exigências. O vilão, acuado e sem saída, é forçado a ceder. Para evitar um escândalo que poderia destruir sua reputação e acabar com sua carreira, Mavi concorda em nomear Mércia como a nova CEO do grupo. A reviravolta deixa todos os presentes chocados, especialmente os investidores, que não esperavam por uma mudança tão drástica na liderança da empresa. Agora no comando, Mércia não perde tempo e começa a implementar mudanças radicais no projeto durante a própria reunião. Sua atitude firme e decidida pega os investidores de surpresa e deixa Mavi em completo desespero. Ele, que sempre esteve no controle, se vê impotente diante da nova realidade. A empresa, antes um símbolo de seu poder e ambição, mergulha em um cenário de caos e incerteza sob a nova gestão de Mércia. A transição de poder não é apenas um golpe para Mavi, mas também um momento de redenção para Mércia. Após anos de sofrimento e submissão, ela finalmente encontra uma forma de se impor e mostrar sua força. No entanto, a vitória de Mércia não vem sem desafios. Assumir o comando da empresa significa lidar com a desconfiança dos investidores, que ainda estão céticos em relação à sua capacidade de liderança, e enfrentar as consequências das decisões impulsivas de Mavi, que deixaram a empresa em uma situação delicada. Enquanto isso, Mavi não está disposto a aceitar sua derrota tão facilmente. Ele começa a planejar sua vingança, determinado a recuperar o controle da empresa e destruir Mércia de uma vez por todas. O vilão, conhecido por sua astúcia e falta de escrúpulos, promete não medir esforços para alcançar seus objetivos. A guerra entre os dois está longe de acabar, e o público pode esperar por mais confrontos intensos e reviravoltas surpreendentes. Além da disputa pelo poder, a trama também explora as complexas relações familiares e os traumas do passado. Mércia, ao assumir o comando da empresa, começa a refletir sobre sua relação com Mavi e os erros que cometeu ao longo dos anos. Ela se pergunta se poderia ter feito algo diferente para evitar que ele se tornasse o homem cruel e ambicioso que é hoje. Essas reflexões adicionam uma camada de profundidade à personagem, mostrando que, apesar de sua força e determinação, ela ainda carrega cicatrizes emocionais que precisam ser curadas. Por outro lado, Mavi também enfrenta seus próprios demônios. Embora ele raramente demonstre fraqueza, há momentos em que sua fachada de vilão implacável começa a rachar, revelando um homem atormentado por inseguranças e ressentimentos. A relação entre ele e Mércia é marcada por uma mistura de amor, ódio e culpa, criando uma dinâmica complexa que mantém o público intrigado. Enquanto a guerra entre Mércia e Mavi continua a se desenrolar, outros personagens também desempenham papéis importantes na trama. Luma se mostra uma peça-chave na luta contra Mavi, usando sua inteligência e habilidades investigativas para desmascarar o vilão. Até mesmo Iberê, que inicialmente parecia ser apenas um coadjuvante, assume um papel mais ativo na história, provando que é muito mais do que aparenta. Com tantos elementos em jogo, Mania de Você promete continuar a cativar o público com sua mistura de drama, suspense e emoção. A guerra entre Mércia e Mavi é apenas o começo de uma série de eventos que irão testar os limites de cada personagem e revelar segredos que podem mudar tudo. Quem sairá vencedor nesse embate? E quais serão as consequências de suas ações? Essas são perguntas que só serão respondidas nos próximos capítulos, mantendo os telespectadores ansiosos por mais. A jornada de Mércia é um exemplo poderoso de superação e resiliência. Um arco narrativo que desafia os estereótipos de personagens submissos e os transforma em protagonistas de suas próprias histórias. Sua evolução,
de uma mulher subjugada emocionalmente a uma líder determinada e destemida, é uma mensagem clara sobre a força que pode emergir até mesmo dos momentos mais sombrios. Porém, essa vitória não é isenta de desafios. Robson mostrará que realmente não tem coração. A prova disso é que ele chegará a dar em cima de Bruna na maior cara de pau, a ponto de fazê-la chorar com uma fala machista e desrespeitosa. Diante disso, Yarley não ficará calado e, então, partirá para cima do safado. Ao ficar sabendo pela namorada acerca do ocorrido, Yarley não pensará duas vezes antes de socar o marido de Fátima, que vai cair no segundo murro. Depois, o jovem perderá ainda mais a cabeça ao subir em cima do rival e agredi-lo com ainda mais raiva. Em contrapartida, Robson não terá sucesso no ato de defesa e ficará completamente atordoado com a fúria de Yarley. Nessa hora, Bruna se assustará e correrá da confusão, mas o recepcionista irá atrás dela para consolá-la. Isso é para aprender a não assediar uma menina que não quer nada com você, seu desgraçado, dirá Yarley para Robson antes de ir embora. Vale ressaltar que toda a agressão se dará em um corredor próximo ao restaurante Maresia. Na ocasião, a garota estará aguardando o amado, quando de repente o assediador se aproximará dela. Bruninha, nem te reconheço mais. Você cresceu, reagirá ele, paquerando-a de maneira descarada e altamente desrespeitosa. A fala deixará Bruna completamente desconfortável, mas Robson continuará insistindo, mostrando que não tem limites em suas atitudes. Logo após, ele falará mal de Yarley, alegando que ele faz corpo mole para trabalhar, além de se oferecer para fazer companhia a ela no bar. Sabe que conheço sua mãe há maior tempão? Eu achava que mulher mais gata que Diana não tinha. Até você crescer. Você tá perdendo tempo com esse moleque da comunidade. Você merece muito mais que esse pobre coitado. Se quiser conhecer um homem de verdade mesmo, tô aqui, afirmará o salafrário sem qualquer pudor. Bruna, visivelmente incomodada, tentará se afastar, mas Robson insistirá, bloqueando sua passagem. Contudo, a jovem logo se recordará de quem ele realmente é e o confrontará, dizendo que ele é amigo do pai dela e que deveria se envergonhar de suas atitudes. Ela o mandará imediatamente parar de assediá-la. Robson, é claro, não gostará nada da fala dela e, em vez de recuar, decidirá atacá-la verbalmente de forma ainda mais vil. Não pode mais elogiar agora? O mundo tá muito chato mesmo. Até parece que você é santinha. Já vi você se agarrando com o pobretão aí nos cantos. De santinha você não tem nada, soltará ele com um tom provocativo e debochado. As palavras machistas e ofensivas de Robson farão Bruna chorar, mas antes que ela possa reagir, Yarley aparecerá e verá a situação com seus próprios olhos. O recepcionista, tomado por uma fúria incontrolável, partirá para cima de Robson sem pensar duas vezes. O primeiro soco será tão forte que o cafajeste cambaleará para trás, mas Yarley não parará por aí. Ele dará um segundo murro, que fará Robson cair no chão de forma humilhante. Sem conseguir se controlar, Yarley subirá em cima de Robson e continuará a agredi-lo, descontando toda a raiva que sentiu ao ver a namorada sendo assediada. Nesse momento, Bruna ficará desesperada com a cena e tentará intervir, mas o recepcionista estará completamente tomado pela emoção. "Isso é para você aprender a respeitar as mulheres, seu lixo!" gritará Yarley, enquanto segura Robson pelo colarinho. O cafajeste, por sua vez, tentará se defender, mas será completamente dominado pela força e determinação do jovem. A confusão chamará a atenção de outras pessoas que estarão próximas ao local. Funcionários do restaurante Maresia e alguns clientes se aproximarão para tentar entender o que está acontecendo. Entre eles, Hugo aparecerá e ficará chocado ao ver o estado de Robson, que estará com o rosto machucado e visivelmente abalado. O cafajeste, tentando inverter a situação, começará a gritar e acusará Yarley de ser um selvagem e de ter o agredido sem motivo algum. "Esse moleque é um animal, olha o que ele fez comigo! Eu não fiz nada!"
dirá Robson, tentando se passar por vítima. No entanto, Bruna, que até então estava chorando, tomará coragem e decidirá defender o namorado. Com firmeza, a jovem enfrentará Robson e o acusará de assédio na frente de todos. Você não tem vergonha? Você me assediou, me desrespeitou e ainda quer se fazer de vítima? Todo mundo aqui precisa saber quem você realmente é, dirá Bruna com a voz embargada, mas cheia de determinação. A atitude de Bruna surpreenderá a todos, inclusive Hugo, que ficará dividido entre acreditar na filha ou no amigo. No entanto, a jovem não permitirá que Robson saia impune e continuará expondo tudo o que aconteceu. Ele me abordou de forma nojenta, falou coisas horríveis sobre mim e sobre o Yarley, e ainda teve a audácia de tentar se passar por homem de verdade. Esse homem é um monstro, declarará ela enquanto aponta para Robson. Hugo, percebendo a gravidade da situação, começará a questionar o amigo. Robson, isso é verdade? Você realmente fez isso com a minha filha? Perguntará ele, visivelmente abalado. O cafajeste tentará se defender, mas suas palavras serão vazias e pouco convincentes. Enquanto isso, Yarley, ainda irritado, será segurado por outros funcionários do restaurante que tentarão acalmá-lo. Eu não vou deixar ninguém mexer com a Bruna. Quem mexer com ela mexe comigo, dirá o recepcionista, deixando claro que está disposto a proteger a namorada a qualquer custo. A confusão terminará com Robson sendo humilhado publicamente e deixando o local às pressas, enquanto Hugo, Bruna e Yarley permanecem no restaurante tentando processar tudo o que aconteceu. A situação servirá como um divisor de águas na trama, mostrando que Robson não é apenas um cafajeste, mas também um homem perigoso e sem escrúpulos. Além disso, o episódio fortalecerá ainda mais o relacionamento entre Bruna e Yarley, que provará ser um namorado leal e disposto a enfrentar qualquer coisa para proteger a pessoa que ama. Já Robson, por outro lado, começará a enfrentar as consequências de seus atos, com sua reputação sendo manchada e sua relação com Hugo ficando abalada. A sequência envolvendo Robson, Bruna e Yarley é um marco importante na trama, não apenas pelo impacto emocional que gera nos personagens, mas também pela relevância dos temas abordados. A cena expõe de forma clara e contundente as consequências do assédio e do machismo, que ainda são questões muito presentes na sociedade. Ao mostrar Bruna enfrentando o assediador, mesmo em meio ao medo e à vulnerabilidade, a novela destaca a importância de as vítimas não se calarem e denunciarem comportamentos abusivos. A coragem da jovem em se posicionar contra Robson, mesmo diante de sua postura intimidadora, é um exemplo de força que certamente ressoará com o público, especialmente com mulheres que já passaram por situações semelhantes. Além disso, a atitude de Yarley ao defender Bruna reforça a necessidade de aliados no combate ao assédio. Embora a agressão física não seja a solução ideal, a reação do personagem evidencia o quanto ele se importa com a namorada e o quanto está disposto a protegê-la de qualquer ameaça. Sua fúria, ainda que descontrolada, é um reflexo do amor que sente por Bruna e de sua indignação diante de tamanha injustiça. A cena também mostra como o machismo e o abuso não afetam apenas as vítimas diretamente envolvidas, mas também aqueles que as amam e convivem com elas, gerando uma cadeia de dor e revolta. Por outro lado, Robson se consolida como um dos grandes vilões da trama, mostrando que não tem limites em sua falta de caráter. Sua tentativa de inverter a situação e se fazer de vítima é um comportamento típico de pessoas abusivas, que muitas vezes usam manipulação para escapar das consequências de seus atos. No entanto, a postura firme de Bruna e o apoio de Yarley deixam claro que ele não sairá impune dessa vez. A humilhação pública que sofre é apenas o começo de seu declínio, e o público certamente aguardará ansioso para ver quais serão as próximas consequências para o personagem.
A cena também traz um impacto significativo para outros personagens, como Hugo, que se vê dividido entre acreditar na filha ou no amigo. Essa dualidade representa um dilema comum em muitas famílias, onde as vítimas de assédio enfrentam a dificuldade de serem ouvidas e acreditadas, especialmente quando o agressor é alguém próximo ou de confiança. A postura de Bruna ao expor a verdade, mesmo diante da possibilidade de não ser levada a sério, é um exemplo poderoso de resistência e determinação. Lorena será desmascarada por extorquir dinheiro de pensão dos supostos pais de seu filho e rejeitará fazer exame de DNA. Ela, então, trará à tona que Luquinhas é herdeiro de Iberê. Redimido, o rapaz decidirá registrar a criança e revelará à família dela que o golpe para arrancar grana dos homens com quem ela havia transado antes tinha sido ideia dele. Esse fato, embora chocante, será um divisor de águas na vida do personagem, que passará a refletir sobre suas decisões e a maneira como vinha conduzindo sua vida até então. Num estalar de dedos, o ex-bandido vai virar um paizão e deixará Du admirada. Ele trocará fraldas e cuidará da criança como ninguém, revelando um lado completamente desconhecido de sua personalidade. Iberê, que antes era visto como alguém sem rumo, começará a demonstrar um compromisso genuíno com Luquinhas, o que surpreenderá não apenas Lorena, mas também todos ao seu redor. A transformação do personagem será um dos grandes arcos da novela, mostrando que, apesar dos erros do passado, ele está disposto a mudar e se tornar uma pessoa melhor. Iberê vai querer se casar com Lorena para construir uma família, mas ela viverá reclamando do fato de ele estar desempregado. A relação entre os dois será marcada por altos e baixos, já que Lorena, embora reconheça o esforço de Iberê, não conseguirá esconder sua insatisfação com a falta de estabilidade financeira. Esse conflito será um dos principais desafios enfrentados pelo casal, que precisará encontrar um equilíbrio entre as expectativas de Lorena e a nova realidade de Iberê. Apesar disso, o amor por Luquinhas será o elo que manterá os dois juntos, mesmo nos momentos mais difíceis. Após a suposta morte de Viola, Mavi procurará Iberê e até oferecerá o dobro do que ele ganhava antes de pedir demissão. O irmão de Rudá afirmará que mudou de lado e que não fará mais serviços sujos. A decisão de Iberê de recusar a proposta de Mavi será um marco em sua jornada de redenção, mostrando que ele está realmente comprometido em deixar o passado para trás. Essa escolha, embora difícil, será motivada pelo desejo de ser um exemplo para Luquinhas e de construir uma vida honesta ao lado de Lorena. Você me transformou nesse cara sem caráter igual a você. Eu não quero mais escutar essa sua conversa que me faz mal. Deixa eu ir que agora eu tenho que correr atrás de trabalho. Eu tenho um filho para criar, declarará Iberê em um momento de confronto que evidenciará sua determinação em seguir um novo caminho. Essa fala será um ponto de virada na trama, mostrando que Iberê está disposto a enfrentar qualquer obstáculo para proteger sua família e honrar seus compromissos. Haverá, em seguida, uma passagem de tempo de 1 ano na história. Iberê continuará desempregado e triste por não poder alugar uma casa para viver com Lorena e Luquinhas. A passagem de tempo servirá para mostrar as dificuldades enfrentadas pelo personagem nesse período, bem como sua luta constante para superar os desafios e oferecer uma vida melhor para sua família. Apesar das adversidades, Iberê não desistirá de seus objetivos, demonstrando uma resiliência impressionante que conquistará a admiração de quem o acompanha. Ele aparecerá visitando Nahum, que estará morando na casa de Moema sozinho. Na trama, Rudá e Nahum falarão da doença dela em algumas sequências. Após a passagem de 1 ano, ela terá morrido. A morte de Moema será um momento de grande impacto na novela, trazendo à tona questões relacionadas à perda e ao luto. Para Iberê, a visita a Nahum será uma oportunidade de buscar apoio emocional e de reforçar os laços com aqueles que realmente se importam com ele. Luquinhas está lindo e esperto. Desde que eu deixei a empresa do Mavi,
Não consegui mais emprego em lugar nenhum. O dinheiro está encurtando, cheio de conta para pagar da criança. Lamentará Iberê em um desabafo que mostrará o peso das responsabilidades que ele carrega. Apesar das dificuldades, a fala de Iberê também revelará seu amor incondicional por Luquinhas e sua determinação em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir o bem-estar do filho. Se precisar, eu te empresto algum, oferecerá Nahum, em um gesto de solidariedade que evidenciará a amizade entre os dois. Não, de jeito nenhum. Eu vou dar o meu jeito. Bom, eu tenho que ir. Só passei para ver como o senhor estava. Comentará o ex-braço direito de Mavi, recusando a ajuda de Nahum e reafirmando sua independência. Essa cena será um reflexo da nova postura de Iberê, que, apesar das dificuldades, está determinado a enfrentar os desafios de cabeça erguida e a construir uma vida digna para sua família. A relação com Lorena, embora complicada, será fundamental para o crescimento de Iberê. Os conflitos entre os dois servirão como um espelho para as dificuldades enfrentadas por muitos casais na vida real, especialmente aqueles que lidam com questões financeiras e de adaptação às novas responsabilidades. A novela, assim, abordará temas universais que ressoarão com o público, tornando a história de Iberê ainda mais cativante e inspiradora. No final, a jornada de Iberê será um testemunho do poder da transformação e da capacidade de superar os erros do passado. Sua dedicação a Luquinhas e seu esforço para construir uma vida honesta ao lado de Lorena serão uma prova de que, com determinação e amor, é possível enfrentar qualquer obstáculo e encontrar um caminho para a felicidade. A trajetória de Iberê é uma narrativa profundamente humana e transformadora, que reflete a luta por redenção, o poder do amor e a capacidade de mudança, mesmo diante de um passado marcado por erros. Sua história não é apenas sobre corrigir os equívocos que cometeu, mas também sobre encontrar um propósito maior em sua vida. O personagem, que começou como um indivíduo perdido e envolvido em situações moralmente questionáveis, se transforma em um exemplo de resiliência e determinação, mostrando que é possível reescrever o próprio destino quando se tem coragem para enfrentar os desafios. A relação de Iberê com Luquinhas, seu filho, é o ponto central de sua transformação. A criança o leva a enxergar o mundo com novos olhos, despertando nele um instinto paternal que ele nem sabia que possuía. Trocar fraldas, cuidar do bebê e lutar para ser um bom pai se tornam suas novas prioridades, revelando um lado sensível e amoroso que contrasta com sua antiga vida de crimes e manipulações. Essa mudança não é apenas um arco dramático na novela, mas também uma mensagem poderosa sobre a importância da responsabilidade e do compromisso com aqueles que amamos. Lorena, por sua vez, desempenha um papel crucial nessa jornada. Apesar de seus próprios erros e falhas, ela se torna um catalisador para a transformação de Iberê, ao mesmo tempo em que enfrenta seus próprios dilemas e contradições. A relação entre os dois é complexa, marcada por conflitos e desentendimentos, mas também por momentos de cumplicidade e esperança. O amor entre eles, embora cheio de imperfeições, é o que os mantém juntos e os impulsiona a buscar um futuro melhor, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Essa dinâmica entre Iberê e Lorena reflete as dificuldades enfrentadas por muitos casais reais, especialmente aqueles que lidam com questões financeiras e emocionais, tornando a história ainda mais identificável e próxima do público. Outro aspecto importante da trama é a forma como Iberê lida com o desemprego e as dificuldades financeiras. Sua luta para encontrar trabalho e sustentar sua família é um retrato fiel das adversidades enfrentadas por muitas pessoas na sociedade atual. Mesmo diante de portas fechadas e da falta de oportunidades, ele se recusa a desistir, demonstrando uma força de vontade admirável.
Essa perseverança é uma lição valiosa sobre a importância de nunca abandonar nossos objetivos, independentemente dos obstáculos que surgem no caminho. Além disso, a interação de Iberê com outros personagens, como Nahum e Rudá, enriquece ainda mais sua jornada. Nahum, com sua oferta de ajuda financeira, representa o apoio que muitas vezes encontramos em amigos e familiares nos momentos mais difíceis. No entanto, a recusa de Iberê em aceitar essa ajuda mostra sua determinação em conquistar seu próprio caminho sem depender de ninguém. Esse momento é um reflexo de seu crescimento como indivíduo e de sua busca por independência e dignidade. A passagem de tempo na trama, que mostra Iberê ainda enfrentando dificuldades um ano depois, é um lembrete de que mudanças verdadeiras não acontecem da noite para o dia. Sua jornada é lenta e cheia de desafios, mas também é marcada por pequenas vitórias que o motivam a continuar. A morte de Moema, por exemplo, é um evento que traz à tona a fragilidade da vida e a importância de valorizar aqueles que estão ao nosso lado. Para Iberê, essa perda é mais um motivo para seguir em frente e lutar por sua família, honrando a memória daqueles que partiram. No final, a história de Iberê é um testemunho do poder da transformação. Ele prova que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há esperança para recomeçar. Sua dedicação a Luquinhas, sua luta para ser um bom pai e sua determinação em construir uma vida honesta são exemplos inspiradores de que nunca é tarde para mudar. A novela, ao contar essa história, aborda temas universais como redenção, amor, família e superação, tocando o coração do público e deixando uma mensagem duradoura sobre a capacidade humana de evoluir e encontrar um propósito maior na vida. Mavi será denunciado à polícia por Rudá, que, ao desconfiar das atitudes do vilão, descobrirá que Viola está sendo mantida em cativeiro. Essa denúncia será o estopim para uma série de eventos que colocarão em xeque as ações de Mavi e o destino de Viola. As autoridades, munidas das informações fornecidas por Rudá, confrontarão o vilão, buscando entender as circunstâncias da permanência de Viola no local e questionando se ela está sendo mantida contra sua vontade. A preocupação de Rudá com o desaparecimento de Viola crescerá exponencialmente à medida que ele perceber inconsistências nas histórias contadas por Mavi sobre o paradeiro da jovem. Inicialmente, Rudá tentará acreditar nas explicações dadas pelo vilão, mas pequenos detalhes começarão a não fazer sentido, despertando nele uma desconfiança cada vez maior. Essa desconfiança se transformará em determinação quando Rudá encontrar evidências concretas de que Viola está trancada em um bunker controlado por Mavi. O vilão, cada vez mais obcecado por controlar a protagonista, terá planejado cada detalhe para manter a jovem sob seu domínio, mas não contará com a coragem e a astúcia de Rudá. Determinando-se a resgatar Viola, Rudá tomará uma atitude arriscada. Ele procurará as autoridades e entregará informações detalhadas sobre o local onde acredita que ela esteja sendo mantida. Ele não medirá esforços para convencer a polícia da gravidade da situação, apresentando provas e relatos que deixarão claro o perigo que Viola está correndo. A polícia, por sua vez, agirá rapidamente, organizando uma operação para invadir o bunker e dar um ponto final nas ações de Mavi. A tensão aumentará à medida que os agentes se aproximarem do local, cientes de que estão lidando com uma situação delicada e potencialmente perigosa. No entanto, ao chegarem ao bunker, os policiais enfrentarão resistência por parte de Mavi. O vilão, desesperado para evitar sua prisão, tentará justificar a presença de Viola como consensual, alegando que ela está ali por vontade própria. Ele usará de todas as suas artimanhas para manipular a situação, tentando convencer as autoridades de sua versão dos fatos. Durante o confronto, os policiais insistirão em conversar diretamente com Viola para confirmar se ela está ali contra sua vontade. Essa será a grande oportunidade de Rudá para expor a verdade e libertar a jovem,
Mas o que acontecerá a seguir pegará a todos de surpresa. Viola, ainda abalada e sob forte pressão psicológica, hesitará em responder às perguntas dos policiais. Sua hesitação criará um clima de incerteza, deixando os agentes em dúvida sobre o que realmente está acontecendo. Todos os olhares estarão voltados para ela, esperando que sua resposta esclareça a situação. No entanto, para a surpresa de Rudá e de todos os presentes, Viola afirmará que está no bunker por vontade própria e que Mavi tem cuidado muito bem dela. Essa declaração deixará o vilão aliviado e feliz, enquanto Rudá ficará devastado, sem entender por que Viola decidiu mentir. Enquanto isso, Luma, que também tem desconfiado do comportamento de Mavi, decidirá agir por conta própria. Determinada a descobrir a verdade, ela começará a investigar o caso mais a fundo, buscando pistas que possam comprovar as acusações de Rudá. Luma se mostrará uma figura crucial na trama, aumentando a pressão sobre Mavi e trazendo novos elementos para a investigação policial. Sua determinação e coragem serão fundamentais para desvendar os mistérios que cercam o relacionamento entre Mavi e Viola. A situação entre Mavi e Viola se tornará ainda mais tensa nos dias seguintes. O vilão, ciente de que a polícia e Rudá continuarão investigando, insistirá para que Viola mantenha silêncio e continue ao seu lado. Ele usará de manipulação emocional e chantagem para garantir que a jovem não revele a verdade. Viola, por sua vez, estará dividida entre o medo de Mavi e a possibilidade de ser finalmente libertada. A pressão exercida por Mavi funcionará, e a jovem continuará a sustentar a versão de que está no bunker por vontade própria, deixando todos ao seu redor confusos e preocupados. Enquanto isso, Rudá não desistirá de sua missão de salvar Viola. Mesmo abalado pela declaração da jovem, ele continuará acreditando que ela está sendo manipulada por Mavi. Determinado a expor a verdade, Rudá buscará novas provas e aliados que possam ajudá-lo a desmascarar o vilão. Sua perseverança será um dos pilares da trama, mostrando que o amor e a amizade podem superar até mesmo as situações mais difíceis. Paralelamente, a investigação da polícia continuará avançando. Os agentes, embora desconfiados da versão apresentada por Viola, decidirão aprofundar suas buscas para encontrar evidências que possam confirmar ou desmentir as acusações contra Mavi. Cada nova descoberta trará mais tensão à trama, deixando os espectadores ansiosos para saber o desfecho dessa história. A relação entre Mavi e Viola também será explorada em profundidade, revelando os complexos jogos de poder e manipulação que permeiam o vínculo entre os dois. Viola, mesmo sob o controle de Mavi, começará a questionar suas próprias decisões e a buscar uma forma de escapar de sua situação. Sua jornada emocional será marcada por momentos de dúvida, coragem e autodescoberta. Com o desenrolar dos acontecimentos, o público será levado a refletir sobre temas como manipulação, abuso de poder e a importância de lutar pela verdade. Mania de Você continuará a surpreender seus espectadores com reviravoltas inesperadas e momentos de grande emoção, mantendo todos na expectativa pelo próximo capítulo. O destino de Viola, a luta de Rudá e a investigação de Luma serão os grandes destaques dessa fase da trama, prometendo um desfecho que ficará na memória de todos. A novela caminha para um desfecho eletrizante, repleto de emoções e reviravoltas que prometem deixar o público completamente envolvido até o último instante. A complexidade dos personagens, suas motivações e os conflitos que os cercam tornam a trama ainda mais rica e intrigante, fazendo com que cada detalhe contribua para um clímax que certamente será inesquecível. A relação entre Mavi e Viola, marcada por manipulação, pressão psicológica e jogos de poder, é apenas uma das muitas camadas dessa história que aborda temas tão relevantes e impactantes. A luta de Rudá para salvar Viola é um exemplo de coragem e determinação
mostrando como a busca pela verdade e pela justiça pode ser árdua, mas nunca deve ser abandonada. Sua persistência em enfrentar um vilão tão astuto quanto Mavi reflete a força de quem acredita no bem e não mede esforços para proteger aqueles que ama. Rudá, ao longo da trama, se tornou um símbolo de resistência contra a opressão e a manipulação. E sua jornada é uma inspiração para todos que acompanham a novela. Ele, mesmo diante de tantas dificuldades, não desiste de lutar por Viola, mesmo quando ela própria parecia estar contra ele. Essa dualidade entre a verdade que ele enxerga e os obstáculos que encontra para prová-la é um dos elementos que mais cativam o público, criando uma conexão emocional profunda com sua trajetória. Por outro lado, Viola é uma personagem que desafia o espectador a refletir sobre os efeitos do controle emocional e psicológico. Sua hesitação em se libertar de Mavi, mesmo tendo oportunidades para isso, é um retrato realista de como o abuso e a manipulação podem minar a capacidade de decisão de uma pessoa. A jovem, que começou a história como uma figura cheia de vida e sonhos, foi gradualmente se tornando uma vítima das circunstâncias criadas por Mavi, algo que desperta empatia e compreensão por parte do público. No entanto, sua jornada também é uma de esperança, pois mesmo nos momentos mais sombrios, há indícios de que ela ainda guarda dentro de si a força necessária para se libertar e retomar o controle de sua vida. Sua evolução ao longo da trama promete ser um dos pontos altos do desfecho, mostrando que, apesar de tudo, é possível superar as adversidades e encontrar um novo caminho. Mavi, por sua vez, é um vilão multifacetado, cuja complexidade é um dos grandes trunfos da novela. Ele não é apenas um antagonista típico, mas um personagem com camadas profundas, cujas motivações e ações são fruto de uma mente calculista e manipuladora. Sua capacidade de enganar, controlar e manipular aqueles ao seu redor faz dele uma figura temida e fascinante ao mesmo tempo. No entanto, como toda trama bem construída, o destino de Mavi parece estar se aproximando de um ponto de ruptura. A pressão exercida por Rudá, Luma e as autoridades começa a expor suas fraquezas e o público aguarda ansiosamente para ver como ele lidará com as consequências de seus atos. Será ele capaz de escapar ileso de mais uma situação ou finalmente enfrentará a justiça? Essa dúvida mantém os espectadores na ponta dos assentos, ansiosos para o desenrolar dos próximos capítulos. A determinação de Luma em buscar a verdade e sua habilidade em conectar os pontos da investigação fazem dela uma aliada indispensável para Rudá e para as autoridades. Ela representa a força de quem não se deixa enganar pelas aparências e está disposta a ir até o fim para revelar o que está escondido. Sua participação ativa na trama não apenas aumenta a tensão, mas também traz uma nova perspectiva para os eventos, mostrando que, mesmo em meio ao caos, a união e a colaboração podem fazer a diferença. Luma é uma personagem que, assim como Rudá, inspira o público, provando que a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona, mesmo quando tudo parece perdido. À medida que a novela se aproxima de seu clímax, os espectadores são convidados a refletir sobre temas profundos e universais, como o impacto da manipulação emocional, a importância de lutar pela verdade e a força que reside em cada um de nós para superar as adversidades. Mania de Você não é apenas uma história de amor e conflito, mas também uma narrativa que explora as nuances do comportamento humano. Viola será dada como morta, mas continuará mexendo profundamente com a vida de Mavi. Mesmo após se casar com Luma, o vilão não conseguirá tirar a ex-noiva da cabeça. A trama avança um ano no tempo, e Mavi será mostrado enfrentando problemas financeiros em seu resort de luxo, quando começa a desconfiar que Viola pode estar viva. Essa suspeita surge de pequenos indícios e coincidências que o levam a revisitar o passado e a questionar os eventos que levaram à suposta morte de Viola.
Tudo começa quando, durante uma viagem ao Rio de Janeiro, Viola é cercada por Mavi e seus capangas. Em uma tentativa desesperada de escapar, ela toma uma atitude drástica. Viola pega uma arma, mira em Mavi e rouba um carro para fugir. Durante a fuga, ela avista um helicóptero pertencente ao vilão. Sem hesitar, Viola rende o piloto e o obriga a decolar, mesmo sob uma tempestade intensa que se aproxima. O desfecho é trágico. O helicóptero cai no mar e apenas o corpo do piloto é encontrado. Sem nenhum vestígio de Viola, todos assumem que ela morreu no acidente. No entanto, essa ausência de provas concretas e a falta de um corpo deixam uma dúvida no ar, especialmente na mente de Mavi, que nunca conseguiu aceitar completamente que Viola está realmente morta. 2 meses após o acidente, Mércia organiza uma festa surpresa para Mavi e Luma. O evento, realizado na cobertura de Mavi, é revelado como uma comemoração do casamento dos dois, pegando-os completamente desprevenidos. Apesar de ainda não terem oficializado o relacionamento, Mavi e Luma já estão cada vez mais próximos. Eles começam a dormir juntos e até a compartilhar momentos de intimidade, que indicam que o relacionamento está se fortalecendo. Mércia, sempre manipuladora, aproveita a ocasião para dar um empurrãozinho no casal. Estamos comemorando o seu casamento com a Luma, meu filho. Casamento surpresa, anuncia a vilã, deixando Mavi e Luma confusos, mas também reflexivos sobre o futuro. Enquanto isso, Mavi tenta lidar com os fantasmas do passado. Ele manda flores para Viola, como um gesto simbólico de despedida e arrependimento pelos erros cometidos. Em tom de brincadeira, ele comenta com Luma sobre a possibilidade de um casamento em comunhão de bens, demonstrando que está disposto a seguir em frente. No entanto, a obsessão de Mavi por Viola continua a atormentá-lo, mesmo enquanto seu relacionamento com Luma parece estar se consolidando. Essa dualidade entre o desejo de recomeçar e a incapacidade de esquecer o passado será um dos principais conflitos do personagem ao longo da trama. Paralelamente, a história de Rudá também ganha destaque. Ele já terá sido preso vítima de uma armação cruel orquestrada por Mavi com a ajuda de Filipa. Essa subtrama adiciona mais complexidade à narrativa, mostrando até onde Mavi é capaz de ir para eliminar aqueles que considera obstáculos em seu caminho. Apesar de estar aparentemente feliz em seu novo casamento, Mavi não consegue superar a obsessão por Viola. Durante uma reunião de negócios, ele demonstra frustração com o desempenho financeiro do resort, reclamando do baixo lucro e da queda de popularidade do restaurante Marésia, um dos principais atrativos do local. É nesse contexto que ele descobre o sucesso inesperado de um restaurante simples chamado Brisa, localizado à beira da praia. Intrigado, Mavi decide visitar o local acompanhado de Luma. Ao chegarem ao restaurante, os dois ficam surpresos com a grande fila de clientes que aguardam para serem atendidos. O ambiente é simples, mas acolhedor, e a comida é elogiada por todos. Durante a refeição, Luma experimenta um prato específico e comenta que o sabor lhe parece familiar. É uma feijoada de lagostim, um prato que Viola costumava preparar. Esse sabor, esse tempero é da Viola. Será que é ela que está cozinhando aqui? Pergunta Luma, despertando a curiosidade e a inquietação de Mavi. Ele imediatamente começa a procurar pela cozinheira, gritando o nome de Viola e invadindo a cozinha do restaurante. A busca de Mavi culmina em um momento de tensão. Ele avista uma figura suspeita saindo pela porta dos fundos do restaurante e corre atrás, mas não consegue alcançá-la. Transtornado, ele volta ao restaurante e continua chamando por Viola, deixando claro para todos que sua obsessão pela ex-noiva ainda o domina. Luma, por outro lado, tenta acalmá-lo, mas também começa a questionar se Viola realmente pode estar viva. Esse mistério se torna o centro da trama, com Mavi cada vez mais determinado a descobrir a verdade. Conforme a história avança,
o público é levado a questionar se Viola realmente sobreviveu ao acidente ou se tudo não passa de uma projeção da mente perturbada de Mavi. As pistas deixadas ao longo dos episódios sugerem que a protagonista pode estar viva, mas também levantam dúvidas sobre suas intenções. Será que Viola está se escondendo para se proteger de Mavi, ou ela tem um plano maior em mente? E como essa possível revelação afetará o relacionamento de Mavi e Luma, que parecia estar finalmente encontrando estabilidade? A presença de Viola, mesmo na ausência, continua a influenciar todos ao seu redor. Sua suposta morte desencadeou uma série de eventos que transformaram a vida de Mavi, Luma, Rudá e até mesmo Mércia. Cada personagem lida com as consequências de suas escolhas, enquanto o mistério em torno de Viola permanece como o grande motor da narrativa. A obsessão de Mavi, o crescimento de Luma como uma figura independente, a luta de Rudá para provar sua inocência e os jogos manipulativos de Mércia se entrelaçam em uma trama cheia de reviravoltas, onde nada é o que parece. O mistério que cerca a morte, ou possível sobrevivência, de Viola não se limita a Mavi. Ele reverbera em outros personagens, como Luma, que luta para construir um futuro ao lado de Mavi, mas não consegue escapar da sombra de Viola. A relação entre eles, que parecia estar se fortalecendo, é constantemente testada à medida que o passado retorna de formas inesperadas. Luma, que inicialmente surge como uma figura secundária, se transforma ao longo da trama, mostrando força e resiliência ao enfrentar os desafios de estar com um homem tão atormentado. Sua jornada de crescimento pessoal reflete a luta de muitas pessoas que tentam se provar em meio a situações adversas, mas também traz à tona o dilema de até onde vale a pena lutar por um amor que parece estar preso ao passado. Por outro lado, o retorno de Viola, ou a possibilidade disso, reacende em Mavi sentimentos que ele nunca conseguiu enterrar. Sua obsessão, que inicialmente parecia ser apenas fruto de culpa e arrependimento, revela-se algo muito mais profundo e sombrio. A busca por Viola vai além de uma tentativa de redenção. É uma luta interna de Mavi para confrontar seus próprios erros, suas escolhas e, acima de tudo, sua incapacidade de deixar o passado para trás. Ele se torna um personagem cada vez mais complexo, dividido entre o desejo de seguir em frente com Luma e a necessidade de encontrar respostas sobre Viola. Essa dualidade é o que mantém o público intrigado, pois Mavi representa a fragilidade humana diante de sentimentos conflitantes e incontroláveis. Enquanto isso, outros personagens, como Rudá e Mércia, também enfrentam suas próprias batalhas. Rudá, vítima de uma armação cruel, simboliza a luta pela justiça em um mundo onde as manipulações de poder podem destruir vidas inocentes. Sua prisão injusta e sua tentativa de provar sua inocência refletem temas universais, como a luta contra a opressão e a busca pela verdade, mesmo quando tudo parece estar contra você. Já Mércia, com sua personalidade manipuladora, serve como um contraponto aos outros personagens, mostrando como o desejo de controle e poder pode levar as pessoas a ultrapassarem todos os limites morais. O mistério em torno do restaurante Brisa, onde Mavi acredita ter encontrado pistas sobre Viola, adiciona uma camada extra de tensão à trama. A descoberta de um prato com o mesmo tempero característico de Viola reacende as esperanças de Mavi, mas também o coloca em um estado de desespero. Sua invasão à cozinha do restaurante e a perseguição à figura misteriosa que foge pelos fundos mostram o quanto ele ainda está disposto a tudo para obter respostas. Esses momentos de tensão são cruciais para a narrativa, pois mostram que, mesmo após tanto tempo, Mavi não conseguiu se libertar do impacto que Viola teve em sua vida. À medida que a história se desenrola, o público é levado a questionar não apenas o destino de Viola, mas também as motivações de cada personagem.
Será que Mavi realmente ama Viola ou está apenas obcecado pela ideia dela? Luma está disposta a aceitar o papel de substituta ou encontrará sua própria voz? Rudá conseguirá provar sua inocência e retomar sua vida? E Mércia, até onde irá para garantir que seus planos se concretizem? Essas perguntas mantêm a trama viva e dinâmica, envolvendo o público em uma teia de mistérios, emoções e reviravoltas.